Namastê, namastê! Hoje nós estamos aqui num cenário diferente. Gratidão por você que já vem chegando. Muito obrigada pela presença. E eu fiz um certo suspense, né, do que nós falaríamos hoje, né? Para ficar uma coisa assim um pouco diferente. Vocês estão acostumadas todas as terças-feiras às 20 horas. A gente faz o quê? As lives do baralho. Mas hoje eu quero falar de um assunto muito especial. Hoje, 10 de setembro de 2019. Então o assunto hoje é um assunto muito especial, muito sério. Nós vamos falar, inclusive, em homenagem. Olá, Neuzinha, seja bem-vinda, né? Eu estava explicando aqui que hoje nós não temos baralho, hoje nós vamos explicar um pouquinho que é importante, o que ocorre no plano espiritual com os suicidas. Então nós temos aí o suicida que comete o ato diretamente e o indiretamente. E nós vamos entender o porquê. Então fica aqui comigo, é rápido, não vai demorar muito e você vai levar um conhecimento agregado aí para a sua vida. Da onde veio a história do Setembro Amarelo? Muito bem, isso começou pela uma ação da ONU em 2010, mas em 2015 o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Brasileiro de Psiquiatria e também o Conselho da Associação da Medicina e o CVV, Centro de Valorização da Vida, instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial do Suicídio. Daí surgiu o Setembro Amarelo. Na verdade, a história do Setembro Amarelo surgiu um pouco antes, nos Estados Unidos, quando um casal de sobrenome M, que era o Dale e a esposa M, tinha um filho de 17 anos, chamado Michael, e era uma pessoa caridosa, era uma pessoa bondosa, e ele adorava, inclusive, carros, adorava. Ele arrumou um Mustang 68 na cor amarela, né? E ficou conhecido como o Mustang Michael. E todo mundo começou a chamá-lo ou conhecê-lo pela cor amarela. Até que ele comete o suicídio. Então, seus pais intitulam o mês de setembro como o mês de prevenção ao suicídio. Porque também os amigos do Michael, imagina 17 anos, né? Levaram no dia do seu enterro muitos cartões com fitas amarelas com os dizeres: precisando, peça ajuda. Muito bem, há relatos aí nas informações jornalísticas de que muitos professores, adultos, começaram a receber cartas de adolescentes pedindo ajuda. Então, por isso foi intitulado aí o Setembro Amarelo. Então, essa é a história que todo mundo sabe, os jornalistas contam, a mídia conta. Agora vamos entender um pouquinho à luz do espiritismo, que quem me segue sabe, né, que eu sou na verdade universalista, né? Minha religião é o amor. Eu não carrego bandeiras. Eu aceito as religiões que pregam o bem, que fazem o bem, não as manipulativas, tá? Mas as que fazem o bem, que fazem a caridade, eu tô dentro. E é interessante, né? Porque estudando lá o Livro dos Espíritos, diz assim: onde está a lei de Deus? E quando eu estou fazendo palestra, eu faço essa pergunta: onde está a lei de Deus? E algumas pessoas imediatamente respondem assim: ó, na Bíblia. E aí eu falo: não está na Bíblia. As leis de Deus, elas estão
na nossa consciência. Pois muito bem, tenho relatos de pessoas próximas que aconteceram aqui quando encarnado no plano terreno, achando que está tudo bem. E quando desencarnou, após o período necessário que ficou dormindo, né, a pessoa acordou e foi convidado para passar um filme. Vamos ao cinema. Só que o filme é só você que vai assistir. E a pessoa sentou-se ali e, curioso, né? O que vai acontecer aqui? E aí começa um filme. E o filme era da vida dessa pessoa. Só ele e as memórias e as visões. E foi dando uma vergonha, foi dando uma tristeza, que tinha partes do filme que a pessoa tinha que abaixar a cabeça, porque ele dizia, não, eu não posso ter feito isso. Muito bem. Aí vem a consciência. A pessoa fica lá, chamada dor da consciência, né? Fica se punindo, sofrendo com seus atos. Muito bem, daqui nós vamos pegar um gancho e vamos lá para a história do suicida, então. O suicida, ele tem reencarnações em que ele já se suicidou. Então tem casos, por exemplo, que Chico até conta, né? Uma mãe foi conversar com ele, falando, olha a situação do meu filho. Ele veio em cadeira de rodas, ele mal ouve, só enxerga de uma vista, está com problema nos braços e agora essa parte das pernas não deixando dar locomoção a ele, é muito sofrimento para uma pessoa só. E aí Emmanuel vai lá no ouvido de Chico e conta a realidade. Vai lá e diz, o mentor dele interferiu para que ele não se suicidasse, porque ele iria reencarnar para se suicidar novamente, porque essa já é a 20ª encarnação que ele vem para restaurar o compromisso, a missão e falha. Mentor, já sabendo disso, já promoveu tudo isso que era para ele conseguir passar a reencarnação vivo. Então, o que a gente entende dessas explicações, né? Que as nossas vidas passadas, elas têm muita influência na nossa vida atual. E que nós acabamos, de uma certa maneira, tendo alguns comportamentos de vidas passadas, chamadas aí de personalidades ressonantes. Então, numa encarnação eu posso ter sido uma prostituta, na outra eu posso ter sido um imperador, na outra eu posso ter sido uma bandida, no outro eu posso ter sido um delegado, enfim. Essas características de personalidade, elas vão ficando impregnadas na alma. E muitas coisas no perispírito, né? Muitas coisas que a gente faz hoje, que você não sabe por quê, porque age por impulsividade, está registrado lá daquela encarnação. Tem um vídeo meu lá no depoimento que eu explico, acho que na parte de fita energética. Tem até eu chamo de aparelho, né? Onde nós trabalhamos as personalidades ressonantes, nós trazemos as personalidades, resolvemos aqui o que está emperrado para poder a pessoa seguir o seu caminho. Lá no meu canal do YouTube, que é para onde vai esse vídeo aqui, youtube.com/C/Margarete Bianchini. Tá lá na fita energética, dá uma olhadinha lá. Mas voltando aqui ao nosso assunto. O suicida direto, então, ele fica maquinando a maneira como ele vai se suicidar. Tem relatos, inclusive, que lá no Vale dos Suicidas, as pessoas chegam com o formato do suicídio. Então, se foi enforcamento, muitas cordas no pescoço, clavícula quebrada, pescoço solto, envenenamento, o que foi corroído dentro do estômago, dentro das vias entre o esôfago e o ânus, o que foi prejudicado. Em outras encarnações a pessoa vem com problemas nesses órgãos, né? Causas e consequências.
Porque também as leis universais, elas são claras. E Jesus é justo. Ele não dá nada nem tira nada. Ele apenas faz cumprir o que nós fizemos na nossa vida. Plantamos beterraba, vamos colher beterraba. Simples assim, né? Muito bem. Então, o suicida, ele fica maquinando. E disfarça o seu comportamento. Então, os pais não percebem. E esses jovens, eles vão conversar com quem? Com os amigos, né? Eles vão se abrir com os amigos. Então, fica também a dica aqui, se você tem algum amigo, alguma amiga que está comentando que a vida não está boa, que você está percebendo uma certa depressão, peça para essa pessoa procurar ajuda, peça para procurar um CVV, peça para procurar um fitoterapeuta, peça para procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Hoje em dia nós temos muitos recursos para tirar as pessoas da depressão. Muito bem, passado o período em que esse espírito se suicidou, vamos supor que ele se suicida sempre aos 10 anos. Se esse espírito, nesta nova encarnação, conseguir passar dos 10 anos, ufa, conseguiu. Não vai mais se suicidar, depois ele segue a vida e vai. Então, como eu vou saber, né? Não tem como saber. Mas tem como a gente observar o comportamento das pessoas. Então, nessa questão do suicídio direto, a gente está tendo aqui, então, uma visão da espiritualidade. Mas a gente também tem aqui uma coisa muito importante, que são diagnósticos precoces do campo físico e mental e emocional. Olha só, o Brasil, infelizmente, ele passou o Japão em ansiedade. O Brasil passou a ser o número 1 em ansiedade. Eu trabalho com o alinhamento dos chakras e as ervas medicinais, como alguns daqui já sabem. A ansiedade, ela pode vir de 3 chakras desequilibrados. O plexo solar, 3 dedos acima do umbigo. O cardíaco, mágoas guardadas no coração, não conseguir perdoar, se sentir vitimizado. Ou ainda aqui, do chakra frontal. Então, são 3 pontos desequilibrados que podem vir gerar ansiedade. Da ansiedade vem a depressão. Então, nós estamos num ranking mundial de suicídio em 8º lugar. Nós estamos atrás da Índia, dos Estados Unidos, do Japão, da China. Acho que Estados Unidos já falei. Mas, em primeiro em ansiedade. Por quê? O consumo, esta coisa do ter, tomou espaço na vida das pessoas. A competição é muito grande. Então, o tempo inteiro nós somos estimulados a ter. E isso está desequilibrando as pessoas. Porque ao invés do ter, nós não analisamos mais o ser. Então, é importante a gente identificar quais são os valores que nós estamos seguindo. Agora, também tem uma questão aí em relação à ansiedade e à depressão. É desequilíbrio hormonal. Então, às vezes, com um medicamento que não seja natural mesmo, que seja um medicamento tradicional, você consegue se curar porque tem começo, meio e fim. Obviamente que com os tratamentos naturais, a gente tem efeitos melhores, porque não vamos ter os efeitos colaterais das drogas comumente usadas aí, a alopatia, né? Vocês estão acostumados a ouvir aí os Clou, os Rivotril, as drogas pesadas de tarja preta. Muito bem. Esse então é o suicida direto. Agora, talvez o suicida indireto você não vai gostar do que eu vou falar, e se você sair da live não tem problema nenhum, porque o meu papel, a minha missão é divulgar, porque eu sou líder de opinião, eu sou professora universitária. Quando eu entro numa sala de aula, eu levo a formação para os alunos, eu levo a opinião, não no achismo, mas no que foi provado e escrito pela ciência, porque o que foi escrito tem que dar certo no campo das ciências sociais, das ciências médicas, do que for, né? Quando eu tenho aqui uma live que eu estou falando
para o mundo, né? Porque esse vídeo ele acaba virilizando. Eu também estou levando aqui uma opinião. Então é natural que agora eu vou mexer na tua zona de conforto e você vai sair daqui. Eu espero que não. Escuta até o fim, que eu já estou acabando. O suicida indireto é aquele que vive os prazeres imediatos. Então é a comida em abundância, em excesso, as frituras, aquilo que me enche a boca de prazer, me dá uma sensação, uau, deliciosa, mas que faz mal para minha saúde. Os vícios de uma maneira em geral, né? O cigarro, o álcool, as drogas, a compulsão, o sexo compulsivo, o vício da compra compulsiva, o vício da maledicência. E começou a complicar porque, veja bem, não escapei, né? Alguma coisa esbarrou em mim. Nós estamos nesse plano para se reformar. E é óbvio, né, que não dá para se reformar de uma vez, assim, pronto, nasci, morri, sou outra pessoa. Não dá. Mas algumas coisinhas dá para a gente ir lapidando. Então eu queria que você começasse a pensar no seu corpo como uma casa que você ganhou. E quando a gente ganha uma casa, o que a gente tem que fazer? Cuidar, limpar, manter em harmonia, manter um ambiente gostoso. Então, essa aqui é a minha casa, o seu corpo é a sua casa. Como você está cuidando da sua casa? Que tipos de pensamento que você está tendo constantemente? Qual é o padrão de consciência que você está tendo sobre esta encarnação, sobre este plano que você veio, sobre esta família que você escolheu por amor ou por dor? As suas escolhas. Qual é a sua opinião? Qual é o seu posicionamento? Será que a gente consegue perdoar? Será que a gente consegue mudar de vida? Uau, vou largar tudo e vou ter uma vida simples. Vou começar do zero porque eu acredito em mim. Será que a gente realmente se levaria para jantar? Eu adoro essa frase. Chega lá no espelho e fala: uau, eu levaria você para jantar hoje. Você é uma gata. Você faz isso com você? Ou será que você só se derruba? Porque aí já começa o processo. A autoestima baixa, eu vou me enfiando num buraco, já não quero ver ninguém, já não quero sair, já não quero nada e vou ficando deprimidinha no cantinho. Pronto, acabou. Tá feito. Depressão na cabeça. Então, a parte do suicídio indireto cabe a todos nós. Quando a gente valoriza muito mais, como eu disse, os prazeres momentâneos. Aquilo que eu considero o máximo, né? Nossa, fumar, beber, vamos lá, uhul, olha a balada, olha a vibe, olha não sei o que. Será que está fazendo bem para o seu organismo? E aqui não tem nenhuma caretice não, tá? Eu também tomo meu vinhozinho, mas sabe o beba com moderação? Então, procure desfrutar dos chamados vícios com sabedoria, né? Agora, tem coisas que realmente a gente não precisa muito ir atrás, né? Como é a questão do cigarro, a questão dos efizemas pulmonares, as doenças crônicas de pulmão. Hoje eu coloquei lá no meu Instagram a foto de uma célula, que eu estava lá nos meus estudos, e eu fiquei pensando, puxa vida, como nós nascemos perfeitos, né? Por uma célula passa tudo isso aqui, tantos componentes nutricionais, bioquímicos para fazer uma célula funcionar. Imagina as outras, o conjunto todo, para que todos os meus órgãos funcionem. E aí eu vou lá e faço o quê? Acabo com tudo. Com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Então essa foi a nossa live de hoje.
Desculpa deixar você com a pulga atrás da orelha. Desculpa se eu te incomodei. Mas chegam muitos irmãos no plano espiritual perdidos, sem noção. Primeiro, sem noção que a vida é eterna. Segundo, arrependidos pelo que eles conseguiram fazer na vida ou não fazer, né? Ou esqueceram de dizer o quanto amavam as pessoas mais próximas, porque ficaram o tempo inteiro ocupado com o ter. Mas enfim, tá aqui nossa reflexão. Esse vídeo vai ficar lá no meu canal do YouTube em palestras. Terça-feira que vem a gente volta. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que aconteça um baralho egípcio, pode ser que aconteça uma meditação. Amanhã eu vou soltar lá no Instagram, né? Qual é a sua preferência de assuntos? Aí a gente vê o que faz. Mas de qualquer maneira, eu espero você terça que vem às 20 horas, tá bom? Namastê!